E eu tenho aqui a tabela de Hawking, David Hawking, esse cientista, médico, psiquiatra, e através de várias pesquisas que ele fez ao redor, né, do mundo, ele foi um grande autor internacional. Através de várias pesquisas que ele fez ao redor do mundo, ele decodificou para nós aqui a tabela de Hawkins, onde ele escala nossas emoções. Essa tabela facilita para quê? Para a gente entender como que precisa estar os nossos pensamentos, que vai produzir a nossa ação e a nossa energia. Quanto mais, nós temos que ter vibrações acima de 500 Hz. O que é Hertz? Hertz tem quando a gente faz o exame de ecocardiograma, eletroencefalograma, que tem ali aqueles pontinhos que fica tum, tum, tum. Então, quanto maior for os pontinhos, isso são Hertz. Quanto maior for a vibração, melhor estão os nossos pensamentos, nossas ações e emoções. Às vezes nós não conseguimos pensar positivo, às vezes não conseguimos pensar, olha, isso vai dar certo, esse é o caminho. Por quê? Nós estamos com a nossa vibração baixa. Quando estamos na vibração acima de 500 Hz, é que nós conseguimos ter sabedoria, ter paz, porque estamos com energia positiva, elevada, energia positiva elevada. E aí, essa tabela ela nos ajuda por isso. Então, hoje nós estamos aqui na escala da razão, onde eu estive muito tempo, quando eu conheci o livro Segredo, comecei a querer entender, e às vezes o só querer entender, o só estudar cada vez mais, só entender, nos paralisa, porque estuda, não coloca nada em prática. E isso, quando eu conheci o livro Segredo, eu agi muito rápido, porque era aquele conhecimento que eu tinha, comecei a entender e comecei a praticar. Para mim, quando eu conheci o Ho'oponopono e a limpeza energética, e tem várias limpezas energéticas, não é só o Ho'oponopono, quando eu conheci esse, o que eu fiz? Eu comecei a querer entender mais, pesquisar mais, comecei a partilhar. Quando eu comecei a partilhar, obrigatoriamente eu tive que estudar mais, porque as minhas irmãs montaram ali um grupo, eu comecei a partilhar aquilo, elas montaram um grupo no WhatsApp, e eu fiquei ali muito tempo na razão. Sim, quando eu comecei a fazer Ho'oponopono, começou a limpar os meus pensamentos, eu fiquei mais tranquila, eu não me conectava com a crise do Covid. Eu saí, parei de ver televisão, porque quando iniciou o Covid, eu me deu um pânico enorme. Matias era aquela criança que saía pela rua assim, olá, olá, ele falava olá para todo mundo. E eu comecei a falar, Matias, não quero você olhando para a cara das pessoas, porque eu tinha medo do vírus da gripe. Ele, por quê, mãe? Por que eu não posso falar olá? Ele ficava assim. E às vezes eu puxava ele, porque ele, como vivia só eu e ele dentro de casa, quando a gente saía à rua, ele queria contato com as pessoas, é normal isso, né? E eu falava, Matias, não quero você olhando para as pessoas. Eu tinha mesmo medo, eu tinha que ir ao supermercado, eu tinha que ir com ele, usava máscara, lavava a mão, fazia aquela coisa, aquele desespero todo, ficava aqui na televisão, procurando se estava melhorando, se estava piorando, e aquilo só piorava, e minha cabeça também piorava. Quando eu comecei a fazer Ho'oponopono, baixou-me uma paz. Acho que a Diana já comentou várias vezes no grupo da gratidão. Baixou-me uma paz imensa, porque o Ho'oponopono ele vai limpando ali e vai nos deixando nesse estado de paz, de alegria, de leveza. E aí, o que aconteceu? Mesmo com essa paz, estava dando muito bem, gratidão, tudo estava acontecendo. Eu comecei a estudar física quântica, a lei da atração, aquele monte de coisa. Tinha aulas, eu comprei cursos em que muitos brasileiros que davam esses cursos, e lá era 10 horas da noite, aqui era 2 horas da manhã. 2 horas da manhã eu queria estar na aula ao vivo. Eu botava o celular para carregar, 2 horas da manhã eu estava nas aulas ao vivo. 2 horas da manhã eu estava aqui fazendo técnicas para poder, né, limpar a energia, poder entender mais aquilo e saber o que eu ia estar explicando para os meninos, estar ensinando elas a fazerem, minhas irmãs. Então, eu fiquei muito tempo nessa razão. A razão, ela vibra ainda em 400 Hz. O que é a razão? É o entendimento. É aquilo que os cientistas têm, né? A razão. Procurar entender como é que faz isso, como é que faz aquilo. É a razão. E ela está ali, em 400 Hz. Precisamos vibrar acima. Precisamos vibrar de 500 Hz para cima, na energia do amor, da alegria, da paz
E a iluminação já é um bocado mais complicado, né? Que a parte da iluminação, quem alcançou foi Jesus, Buda, esses grandes mestres aí que conseguem mesmo a iluminação. Mas se nós conseguimos vibrar em 500 Hz, no amor, na alegria, na paz, conseguimos ter uma vida de paz, atraindo aquilo que a gente deseja, viver em paz, viver com alegria, porque estamos com energia limpa, né? Com a energia e quando nós estamos com a energia limpa, com a energia elevada, nós conseguimos pensar mais positivo, conseguimos receber a intuição divina, a intuição de Deus quando nós estamos com a nossa energia elevada. Então tem que ser acima de 500 Hz, temos que vibrar no amor, na alegria, na paz e na gratidão. Quanto mais elevada for a sua energia, melhor serão seus pensamentos. Para conseguir pensar positivo, é necessário limpar as crenças negativas e colocar no inconsciente novas crenças positivas. Então, só é possível mesmo limpando. Então, a meditação. Eu gosto de fazer essas meditações de limpeza, por quê? Antes de eu conhecer a meditação, que eu fiz também curso de meditação, antes de eu aprender a meditar, eu até conseguia fazer minhas técnicas, conseguia acompanhar as pessoas, né, fazer as meditações guiadas, mas foi na meditação que eu aprendi a encontrar o meu eixo. E quando você se concentra, é isso que eu trago nas minhas meditações, vamos caminhar para algum lugar. Então, quando você está fazendo ali aquela imaginação, você está concentrado. Você está aqui, nesse momento presente que eu estou falando. Quando eu falo, sente o ambiente que você se encontra, sente as suas pernas, seus pés. Eu estou fazendo o quê? Estou acoplando você no seu corpo, porque é aqui que nós temos que limpar, aquilo que nós precisamos limpar. E é aqui que a gente consegue manter a nossa mente limpa e elevada.